Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, o Flamengo venceu o Cruz Azul pelo Derby das Américas e avançou na Copa Intercontinental. O rubro-negro carioca enfrentará o Pirâmides do Egito no próximo sábado, às 14 horas. Bom, começando esse vídeo, não sei nem se eu digo que o Flamengo avançou na Copa Intercontinental ou se o rubro-negro carioca ele faturou o título do Derby das Américas, né? Mas enfim, vamos dizer que ele avançou. Avançou e, consequentemente, conquistou esse título novo da Derby das Américas, né? Teve premiação, teve troféu e teve tudo. Mas fato é que o rubro-negro carioca ele passa com nota 5, 6, dependendo da média, né? Mas ele passa bem na média, passa bem na risca, uma atuação que ficou a desejar. A impressão que tive é que o time carioca estava se guardando um pouco, porque para se poupar um pouco do desgaste, o gramado foi um grande protagonista, porque era um gramado muito baixo, então a bola corria muito e a gente pôde ver os times fazendo um jogo bem rápido. O Arrascaeta, muito decisivo, como sempre, talvez não tenha sido assim a sua maior atuação. Ele fez o que um camisa 10 faz, ele decidiu, nas duas oportunidades que teve, ele foi lá e marcou. É claro que a defesa ficou bem enrolada ali em alguns momentos, a gente pôde ver que o time do Flamengo, ele tomou algumas situações ali que não precisava tomar, mas acho que isso daí se dá muito ao desgaste do time nessa época do ano, né? Porque é final de temporada pro Flamengo e meio de temporada pro Cruz Azul. E no ataque, acho que também alguns gols ali foram perdidos que poderiam ter dado tranquilidade, especial na parte final. Mas, comentando um pouco sobre o jogo, o Cruz Azul no começo da partida teve muita posse de bola. Até uma coisa que era uma característica das duas equipes era ter a posse de bola. E hoje a gente pôde ver um pouco como o Flamengo pode se comportar quando tiver menos posse de bola. E a equipe mexicana ela controlou o início da partida, mas também, à medida que ela tinha posse de bola, ela errava muito. E um desses erros resultou no gol do Flamengo. O fato é que eles controlaram o início do jogo, mas o que acontece é que esse domínio levou a equipe a cometer alguns erros. E um desses erros foi o que originou o primeiro gol do Flamengo, porque essa defesa do Cruz Azul, ela foi uma mãe. Ela foi uma mãe, ela errou demais ao longo do jogo, o Flamengo não aproveitou muito esses erros, em especial na parte final, quando eles estavam mais desgastados. E o time do Cruz Azul, apesar disso, ele também criou muitas oportunidades, porque logo em seguida do gol foi quando eles começaram a crescer, a gostar do jogo. E fizeram primeiro um gol que foi anulado, foi até bem anulado, e posteriormente fizeram um gol de empate, um belo gol, por sinal. E essa pressão do Cruz Azul durou ali do final do primeiro tempo até o início do segundo tempo. Depois disso, eu senti que o time já... Vamos lembrar que o Cruz Azul ele jogou no sábado, pela competição local. Se não me engano, acho que foi Campeonato Mexicano, vou deixar aqui. Ele jogou acho que pelo Campeonato Mexicano, foi eliminado no sábado agora, e o Flamengo ele foi jogar na quarta-feira passada, quando ele foi campeão brasileiro e guardou o time e foi pro Catar. Então, a gente viu isso especialmente na parte final, que os dois times eles estavam com níveis diferentes. O Felipe Luiz também mexeu muito bem na equipe, que em especial na entrada do Cebolinha, que deu um gás diferente para esse time. E mediante a isso, no segundo erro ali da defesa, sei que a gente pode dizer que é erro, né? Na segunda falha ali da defesa da equipe mexicana, o Flamengo aproveitou e fez o seu segundo gol. E depois disso, eles ainda tentaram, ficaram batendo na porta, mas só que não deu. O Flamengo já se organizou. A partir daí, o Flamengo já se organizou defensivamente um pouco mais e aproveitava os contra-ataques. Mas é nesse ponto que eu acho muito preocupante, porque o Flamengo ele poderia ter feito um terceiro gol com facilidade, porque o time do Cruz Azul estava muito aberto. Estava muito aberto, eles poderiam ter aproveitado. O Bruno Henrique, acredito até que a falta de um centroavante é isso, porque tinha momentos que o Bruno Henrique ele ficava muito deslocado, ele não sabia jogar de costas, ele tinha momentos de contra-ataque que eu acho que ele podia ter feito mais alguma coisa ali, ele podia ter sido mais matador, mas dentro de tudo que ele vem fazendo, ele está muito bem. Mas, enfim, não é a posição dele, nós também não podemos julgar. Então, como conclusão, o Flamengo ele parecia que ele estava assim se guardando, porque sabe que vão ser 3 jogos e é um em cima do outro. Um é quarta, o outro é sábado e o outro é na outra quarta. Então, em uma semana vai ter 3 jogos, ele precisa segurar as pernas, inclusive porque o Pirâmides é um time muito traiçoeiro. Ele derrotou o Al-Ahly por 3-1 na competição local, competição regional. Então eu acho que ali vai ser um confronto um pouco mais difícil. A gente pode esperar um time mais organizado no sábado do que foi nessa quarta-feira. Tanto que nas entrevistas pós-jogo você podia ver que os jogadores mexicanos falavam da classificação como se fosse uma esperança, algo remoto, algo que talvez pudesse acontecer. Já o Pirâmides os times africanos eles já estão mais acostumados a enfrentar sul-americanos no sentido de que a avançar sobre esses times. Porque vamos lembrar que no formato antigo, os times mexicanos eles pegavam os europeus e os africanos enfrentavam os brasileiros. Então isso já gerou um costume. Claro também que seria muito possível que o Cruz Azul avançasse sobre o Flamengo, porque vamos lembrar que o Pachuca ano passado passou pelo Botafogo. Então, nada é impossível nessa competição.
inclusive o Flamengo ser campeão mundial. Mas vamos falar mais sobre isso nas próximas rodadas ou nos próximos campeonatos que o Flamengo ganhar, né? A Copa Challenger vai ser aí no próximo sábado às 2 horas da tarde e vamos comentar mais sobre isso quando chegar perto do jogo. Por enquanto isso é tudo. O Flamengo passa com nota 5, mas passa. Felipe Luiz precisa rever algumas coisas, mas acredito que o Flamengo deve fazer outro jogo contra o Pirâmides, um jogo mais condizente com o que foi ao longo da temporada. Mas isso é tudo por enquanto. Muito obrigado. Até a próxima.